esse evento, na verdade, é uma iniciativa da Procuradoria-Geral do município, da Comissão de Direito Público da OAB e da Associação dos Procuradores Municipais, no sentido de, então, expandir e publicizar essa cultura de proteção de dados e governança para o cumprimento da Lei 13.709 de 2018, que é tão bem atendido pelo tabelionato. O tabelionato é um exemplo e, portanto, ele mesmo informa no endereço eletrônico sobre o profissional encarregado para atuar como canal de comunicação entre ele, os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e também a conferência e manutenção de boas práticas no tratamento desses dados. Eu vi que o endereço é dpo.fischer@lgbd.adm.br, é um exemplo para nós, e eu passo então a apresentar o titular, José Flávio Bueno Fischer, doutor José Flávio Bueno Fischer, é tabelião do primeiro tabelionato de notas e protestos de Novo Hamburgo há quase 30 anos. Bacharel em Direito, em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduado em especialização em Direito Civil, Direito das Coisas e Gestão de Pessoas. Conquistou diversos prêmios de qualidade e conhecimento, tais como Top ABRH, ECO, Anoreg, Make Awards de empresas com gestão do conhecimento. É um dos primeiros tabeliães do país a conquistar as certificações ISO 9001, 2008 e NBR 15906, norma da Inmetro para a gestão da excelência em cartórios. Atua como membro do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, onde foi por diversas vezes presidente, é integrante da Academia Notarial Brasileira, que tem como objetivo principal o desenvolvimento do conhecimento para jovens notários. É membro do Conselho Permanente da União Internacional do Notário, UINL, onde defende a integração tecnológica dos países. Presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção do Rio Grande do Sul. Nossa segunda palestrante, então, é Sabrina Gomes Regra, empresária, diretora da empresa Resiliência Consultoria Administrativa e Financeira, criadora da metodologia Estratégia Descomplicada, onde atua como mentora e palestrante. Tem uma experiência de 26 anos na gestão de cartórios de todo o país, tendo atuado como consultora de sistemas de qualidade, implantação de normas, certificações ISO e Inmetro, e compliance para a Lei Geral de Proteção de Dados. É bacharel em Administração de Empresas com MBA em Gestão Estratégica e Financeira pela Fundação Getúlio Vargas e possui certificação de DPO, profissional encarregado de tratamento de dados da LGPD 13.000, da Lei 13.709 de 2018. E é criadora do Programa de Gestão do Conhecimento Cartório Flix. É aprendiz de José Flávio Bueno Fischer também. Eu gostei muito dessa qualificação. Eu também sou aprendiz do Flávio. Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por nos apresentarem as informações que eu passo, então, a palavra para vocês. Maravilha. Em primeiro lugar, né, boa tarde, tirar um tempo nessa correria para poder sentar e aprender é sempre importante. A gente sempre acha que não vai dar tempo e quando vê a gente ganha alguma coisa. E nós esperamos, com esse encontro, poder plantar alguma semente, poder inspirá-los, né? De alguma forma para a carreira de vocês, para a vida de vocês. E eu vou começar compartilhando, então, a tela. Precisa me autorizar a compartilhar, doutora. Desculpa, Sabrina, deixa eu tentar aqui, deixa eu tentar te permitir, co-host, ok? Agora vai, será? Acho que agora sim. Ainda não. É muito louco, né? Eu no meio de um monte de mestres e juristas e administradora querer falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que agora foi. A questão é descomplicar as coisas para que a gente crie um método. Eu acho que essa é a... Conseguimos? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Obrigada. Que bom. Acho que o Flávio pode começar falando de... Na verdade, essa imagem aí é apenas para trazer
para quem ainda não sabe, que o nosso desenvolvimento e a nossa cultura, que hoje tem como a LGPD apenas como mais um elemento, ela já começou há muitos anos, de investimento nas pessoas, de treinamento, de planejamento. E um dos programas que a gente desenvolveu anos atrás é esse de conhecimento e consciência para o desenvolvimento da comunidade. Então, é um programa que não é necessariamente para o tabelionato ou para as funções notariais. É por entender que, como tabelião, eu só existo se eu estiver inserido no contexto social da minha comunidade. E, para essa comunidade, eu prestar um serviço que realmente seja útil e desenvolva não só conhecimento, mas também consciência. E, enfim, isso não está em livro nenhum, não é proposta de lei, é apenas um crescimento e um desenvolvimento pessoal transmitido para a nossa equipe e, de certa forma, eu diria, organizado por pessoas como a Sabrina, que foi nossa funcionária há muitos anos, né? E que hoje desenvolve esse trabalho através de consultoria externa. Né? O que nos inspira, né, faz parte da nossa essência, aquilo que a gente aprende aqui no Tabelionato Fischer, de alguma forma a gente contribuir para a comunidade que a gente está inserido, para que a cidade também se desenvolva. Então, nesse sentido, falar com vocês do que a gente viveu da LGPD até agora, né? E eu começo dizendo, a LGPD não é um processo, não é um projeto. Ele é um programa e ele entra na nossa vida como rotina. É uma mudança de comportamento, é uma nova cultura. E eu vou começar falando um pouco só do básico da LGPD, para depois o Flávio contar da história, como é que a gente conseguiu implementar essa rotina aqui dentro do cartório. Vamos lá? Começou. Gente, acabou de trancar de novo isso. E não é um problema da minha máquina, eu acho que é rede, Flávio. A rede sempre está sendo a grande questão, né? A rede, as Sempre, redes. Sempre, sempre. Eu já passei esse perrengue contigo junto, né? Eu sempre digo que a tecnologia é maravilhosa, desde que funcione. Quando funciona, ela é maravilhosa. Funcione, que loucura, gente. Mas vamos lá, ela vai correr. É engraçado que quando eu estou projetando, se eu parar para explicar aquela e for retomar, ela dá um bugzinho. Sim. Meus técnicos de informática todos testaram, reformataram, fizeram tudo. E agora eu estou aqui com vocês, passando essa... Não tem problema, Sabrina, a gente fazer aguarda. ao vivo, vocês têm um material na mão também, né? Receberam, doutora, a nossa... Sim, recebi, sim. Legal. Tu queres que Então, eu tente tá. apresentar? Eu vou passar para todo mundo também. Talvez até tu possas apresentar, mas eu coloquei ela toda junto para poder funcionar melhor e tem um vídeo. Vamos ver se a gente consegue retomar agora. Agora ela está aparecendo. Então, vamos lá. Não vou parar muito em nenhuma lâmina. Vou passar aqui, ó. Certo, vai passando. Então, combinado, Sabrina. Obrigada. Gente, a LGPD vocês já estão por dentro, né? Ela foi criada em 2018. O ano passado tocaram um horror, inclusive em mim, com esse assunto de LGPD. Eu pensei, nossa, e agora a consultora sou eu. Eu é que tenho que trazer essa solução para cá. E então procurei me formar em DPO também para poder entender e reunir todo o meu conhecimento de ISO para poder compartilhar e para criar um método descomplicado de implementar a cultura da LGPD aqui dentro do cartório. Tem uma coisa que é importante dizer, que ela não é... será que se eu aumentar... Eu vou deixar assim, não vou mexer em time que está ganhando, tá? Sim, fica bom assim. Ruim. Ela incomoda porque a gente teve que trocar de óculos, colocar um óculos de raio-x e prestar atenção no que a gente está fazendo. Mas se a gente olhar com profundidade esse assunto, nós, de alguma forma, éramos manipulados através das redes sociais e tudo mais. Eu e o Flávio mesmo já fizemos um teste uma vez
de falar uma palavra e depois a gente sabe que lá no Instagram começa a só aparecer aquele tema para a gente. Então, o acesso aos nossos dados são muito grandes, né? Eu vou compartilhar com vocês essa imagem. Em 60 segundos, são bilhões de acessos de pessoas e informações sobre tudo. É muito bom quando isso é usado para o bem, mas a LGPD veio para nos ajudar para que isso não seja usado para o mal, como aconteceu no caso da Cambridge Analytics. Vocês lembram dessa história? Tem um monte de filmes sobre esse assunto, né, na Netflix, e o que eles trazem em essência é que quando a gente usa essas coisas gratuitas, significa que nós somos o produto, né? Então, no momento em que a Cambridge criou é como aqueles softwares de integração, de recrutamento e seleção psicológicos, eles criaram um algoritmo que a cada, por exemplo, 10 curtidas que eu dê na internet por dia, eles já sabem o meu perfil básico. Aqueles 5 perfis básicos de um ser humano. Se eu clico 100 vezes nessas redes, eles me conhecem melhor do que o meu marido. Então, sabendo quem é e conhecendo o perfil de toda a população, eles estavam conseguindo direcionar as informações e criar o mundinho de cada um. Então, a União Europeia, principalmente, se preocupou muito com o que estão fazendo com esses dados. E aí veio aquele escândalo das eleições, que vocês bem lembram. Então, a LGPD é muito boa, porque ela me ajuda a escolher um filme no Netflix, por exemplo, né? Porque já existe o meu perfil, eu consigo entrar no Instagram e eu tenho a revista de acordo com o que eu quero, mas, por outro lado, isso pode ser muito negativo, e eu quero mostrar para vocês um vídeo que mostra exatamente esses riscos. Então, gente, né? A gente sabe, isso não era escancarado. Depois do escândalo da Cambridge, as pessoas começaram a prestar mais atenção nisso, mas as seguradoras gostavam de comprar protocolos, saber das questões de saúde, enfim. Os dados pessoais, hoje em dia, são o novo petróleo. Essa é o valor que movimenta essa venda de dados e informações, ela já supera o tráfico de drogas. Então, assim,
a lei veio para nos proteger. É claro que ela desacomoda, é claro que ela vai nos fazer prestar mais atenção em uma série de coisas, mas ela também vai colocar limites em assuntos que podem, inclusive, comprometer as nossas decisões, né? De escolhas de um país, de um governo, enfim. Eu quero trazer para vocês mais ou menos aonde isso anda. Vamos ver se agora se eu consigo melhorar para vocês a imagem, né? A LGPD, ela começou na Europa, né? A África ainda está bem sem lei. China e Rússia não querem saber, mas é de lá que vêm os principais ataques de hackers. E, inclusive, o modelo governamental deles é muito restritivo, né? Eles sabem tudo de uma pessoa. Nos Estados Unidos, Canadá e tudo mais, eles já estão se adequando. E aqui no Brasil, a gente está, então, com a autoridade, né? Com a ANPD, que começou a implementar e dar o direcionamento para que a gente possa se adequar. Tem alguns eixos que são importantes aqui. O agente de tratamento, o que é tratamento de dados, a gente vai trazer brevemente o que são dados pessoais e o que são dados sensíveis, o que são bases legais, princípio de coleta de dados e direito de titular de dados. Gente, vocês estão por dentro, talvez eu esteja super chovendo no molhado para vocês, estou aqui falando para advogados, né? Então, me situa, doutora Sinara, se a gente entra um pouquinho mais nessa cultura, se a gente já pula lá para... Não, tudo. Queremos a tua completa, a apresentação completa, Sabrina. Ok, legal. Então, vamos lá. Quem são os agentes de tratamento? O controlador é o dono da empresa, né? O Flávio Fischer aqui, como tabelião, isso em tabelionato tem uma certa confusão, porque se chamava até então o titular do cartório. Agora, o tabelião é o controlador. Eu, Sabrina, na Resiliência, sou a controladora dos dados pessoais que eu trato. O operador é toda empresa que eu não tenho plano de saúde, então eu preciso entregar para o plano de saúde, eu preciso contratar o relógio ponto biométrico, eu contrato uma empresa de segurança e vídeo monitoramento. Todas as pessoas que vão tratar os meus dados pessoais, que são de responsabilidade minha, que eu controlo na empresa, são chamados operadores. Existiu também uma dúvida grande no tabelionato de que os funcionários seriam operadores do tabelionato. Não, o controlador é o Flávio, assim como ele é responsável pelo que estão fazendo lá embaixo no balcão agora. Eles são, como é que chama? Tem um termo jurídico para isso. Eles são o braço do Flávio, né, enquanto controlador. Na verdade, os substitutos, escreventes, etc., agem em meu nome. E, portanto, eles são absolutamente como se fosse eu. Eu até brinco quando eu nomeio um escrevente ou um substituto, eu digo, pensa que agora tu passa a assinar Flávio Fischer. Você imagina que a cada reconhecimento de firma que tu faz lá no balcão, é o Flávio Fischer que está fazendo esse reconhecimento. Então, assim também é na questão da LGPD. Quer dizer, eles não são operadores, eles são uma extensão do Flávio Fischer como prepostos, né, que realizam as tarefas em meu nome. Exatamente. As definições, né? Então, no contexto da LGPD, existe o titular dos dados, são os clientes, os funcionários também que trazem os seus dados quando a gente assina um contrato de departamento de pessoal, firma um contrato com eles, e existe o tabelionato, ou a empresa, o controlador, existem os operadores diversos, né? A empresa de departamento de pessoal, a contabilidade, a empresa de sistemas, de backup, o cara do site, o próprio governo e todas as entidades envolvidas são operadores. De alguma maneira, eu envio esses dados de que eu sou responsável para que eles também operem, que eles tratem esses dados. E o DPO, ele é o responsável principalmente por se comunicar com o titular dos dados, porque depois vocês vão ver sobre os direitos que esse titular tem,
mas ele aqui no Brasil é responsável por assegurar que o tratamento de dados esteja em compliance com a lei. E o que é esse tratamento de dados, né? No momento em que eu peguei um documento, tudo que eu fizer com ele aqui dentro do cartório, até o momento ou de devolver ou de descartar, é tratamento de dados. Botou na mão, o cliente te forneceu por alguma informação, ele iniciou o tratamento. E por isso entra tão forte a questão da segurança da informação. Por isso a gente precisa ter muita atenção também nos critérios de confidencialidade, quando eu trato os dados, o que eu vou fazer com essa informação, a integridade para assegurar que esses dados estejam absolutamente acessíveis daqui a 50 anos, e a disponibilidade, porque a qualquer momento o titular do dado pode solicitar essa informação. Essa questão da segurança de dados, esses 3 pilares, são a vida de um cartório. Então, não foi um choque não teve um choque nesse sentido. A gente estava falando do óbvio. E quando o Flávio falar um pouco da nossa implantação, a gente vai ver que ele ampliou o leque dos 3 pilares para 6, né? Porque é um pouco maior, exige o envolvimento das pessoas, exige o conhecimento contínuo das pessoas e um cuidado enorme. Quando a gente recebe aqui, vou abrir um cadastro no tabelionato, eu vou pedir os dados, né? O que vai ser feito com ele? Bom, eu como atendente, que já fui aqui no reconhecimento de firmas, naquela época nem tinha o software ainda, mas eu vou tirar uma cópia, né? Eu vou digitalizar aquele documento, porque precisa estar no arquivo, eu vou abrir a ficha de assinatura, a pessoa vai assinar, vai colocar a biometria, eu vou fotografar. Eu peguei muitos dados dessa pessoa, muitos dados, e eu preciso guardar essa ficha de assinatura para o resto da vida. Então, entra aqui, eu vou ter que ter um cuidado com a integridade, porque para sempre essa ficha tem que estar disponível, e com a disponibilidade a qualquer momento. Muda um pouco, porque nós temos a base legal, que o cliente não pode dizer, agora eu quero tomar de volta. Aí que entram todas as leis embaixo desse guarda-chuva da LGPD, ou em cima, que dizem que tem algumas coisas que a lei notarial exige que aconteça e que o titular dos dados não tem direito, por exemplo, de solicitar que eu exclua. Então, por isso existem várias leis que vão definir melhor essa questão do tratamento de dados. Mas, em essência, como é que eu organizo, como é que eu guardo isso, se é num arquivo, se é num banco de dados, se é num arquivo vivo, em quanto tempo tem a questão da temporalidade, como eu vou guardar, inclusive se eu descartar. Eu preciso pensar sobre todos os dados pessoais que eu trato e pensar sobre como eu faço esse processo até o fim. Tem alguns documentos aqui no cartório que a gente não precisa ficar com eles são necessários para organizar o ato, e depois eu posso descartar, por exemplo, os serviços que são encaminhados pelos advogados, para que o cliente só venha assinar a escritura, então a gente prepara tudo. Aqueles dados, eles vêm pela internet para a gente, de que forma eu descarto depois, de forma segura esses documentos. Todos esses detalhes a gente teve que pensar para revisar o processo. Se alguma coisa não estiver dentro da lei notarial, a gente precisa ajustar, né? E tem uma coisa que é muito importante lembrar sempre, é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não está falando só de hacker, ela não está falando só dos dados de vocês, do que tem no computador de vocês. Os dados estruturados são aqueles que estão dentro do software, né? Os dados não estruturados, que foram os que mais me arrepiaram, são os dados das planilhas de Excel, os dados que a gente escreve e-mail e manda, os dados que a gente manda por WhatsApp, né? Para mim era uma coisa comum estar aqui numa reunião com o Flávio e a gente identificar que precisa fazer a demissão de uma pessoa. Manda um WhatsApp para a empresa que atende o Flávio, calcula essa rescisão, me manda a documentação, ela me manda tudo por WhatsApp, a gente já sabe quanto custa, e o que eu faço com essas informações?
Eu preciso saber que existe um processo de descartar, por exemplo, porque tudo aquilo que não está estruturado de alguma forma pode ser uma bagunça. Em algum momento, se o meu celular vazar, eu vou ter informações sobre muitas pessoas, por exemplo, né? As informações sensíveis, aí eu estou falando de a nossa financeira passar e conversar, encontrar na festa do tabelionato, nesse ano não vai ter, a gente está protegido, mas nos próximos, encontrar a mulher nova de um funcionário e dizer, nossa, vocês têm 3 filhos, né? E de repente um deles não é. Então, as informações sensíveis sobre cada funcionário, o que eu não posso falar sobre a vida de um funcionário também está dentro do guarda-chuva da LGPD, sobre a rádio corredor, eu diria, aquilo tudo que a gente sabe sobre as pessoas e que não é certo falar, mas ela relembra sobre uma conduta importante para não expor, para não colocar nenhuma pessoa em risco, como a menina da farmácia, né? Aí tem os dados físicos, que são o nosso arquivo morto aqui, o cofre que guarda todas as escrituras e os livros, e tem o banco de dados. São os dados que estão dentro do servidor e que eu também tenho que cuidar. Então, a lei, ela traz ela amplia um pouco o leque, e bem pouco tempo atrás eu falei com um administrador, e perguntei como é que tudo está sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ele disse, não, isso está tudo com o meu TI, ele tá tudo organizado, o meu TI sabe tudo. Eu disse, ok, né? Mas não diz respeito apenas ao TI, não diz respeito apenas ao jurídico, nem ao administrador, é todo mundo, inclusive a senhora do café, que deve entrar muitas vezes e ouvir coisas, e ela precisa saber o que são informações sensíveis e se comprometer com esse processo também. E aí, o que são dados pessoais? Nome, endereço, identidade, dados de localização, isso né, geolocalização agora é muito importante. Os identificadores eletrônicos, sabrina.regra@resiliência.adm, é meu nome, meu sobrenome e a empresa que eu trabalho. Isso é publicar um dado sensível, um dado pessoal, e a partir desse momento, eu preciso ter consentimento do meu funcionário. Tu quer diretoria @resiliência ou tu quer teu nome e sobrenome, então me dá consentimento. A gente precisa começar a revisar todas essas informações. O número de telefone e os dados de comunicação e IP também são dados pessoais. Os sensíveis, eles servem justamente para que não haja nenhum tipo de discriminação. Origem racial, étnica, opinião política, convicção religiosa, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos. Olha que a gente tem que cuidar pra caramba. O relógio ponto que está, né, numa passagem no corredor. Então, a gente teve que colocar uma câmera aqui, porque não pode alguém passar ali, colocar um pendrive e roubar os dados biométricos dos nossos funcionários. Mas quem quer um dado biométrico? Nossa, depois que a gente estuda um pouco, quem tem interesse nessas informações é de assustar, porque a gente não conhecia. Os dados relacionados à saúde das pessoas e relativos à vida sexual ou orientação sexual. Então, em essência, esses são os dados que, a partir do momento em que passa na mão da gente, a gente tem que ligar um radar e se preocupar. Opa, o que eu tenho que fazer com isso? Como é que eu vou cuidar disso? E daqui para frente, conduzir esse tratamento de dados para evitar qualquer tipo de vazamento ou incidente. A gente vai falar um pouco de incidente nos exemplos do Flávio. Os alicerces, né, já tinha o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a Lei do Cadastro Positivo, de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, e tem mais outras mais de 30 leis, entre elas a nossa, a notarial, que a LGPD ela vem fechar as lacunas, ela vem conectar, né? Mas em todas elas a gente precisa se preocupar com base legal. Então, nós temos base legal para abrir um cadastro, nós temos base legal para cumprir qualquer ato notarial, de protesto, enfim, mas tudo aquilo que a gente faz para facilitar a vida do cliente
todas as nossas, a forma que a gente se comunica, que a gente posta as coisas e todas as informações que a gente manda para os operadores, a gente precisou revisar, porque se não tem base legal, ou a gente muda e melhora o processo, ou a gente encerra esse tratamento, que se não tem uma base legal e não tem uma finalidade, eu não preciso colher esses dados, então era besteira. A LGPD ela tem 10 bases legais que são certeiras, né? O consentimento, mas o consentimento sozinho, ele é melhor, não considerem nunca só o consentimento. Eu pedi autorização, ele é a base legal mais fraca que tem. O cumprimento de obrigação legal, a execução de políticas públicas, então vejam que vocês têm base legal bastante para desdobrar aqui, para entender se nós estamos dentro de uma delas. A ideia é sempre olhar o que nós fazemos, se nós temos uma base legal e se ela se encaixa, e se tudo que a gente trata de dados cabe ali dentro mesmo, né? Se está escrito na lei. Estudo de órgãos de pesquisa, execução de contrato, exercício regular de direito, proteção da vida, tutela de saúde, interesse legítimo do controlador, ou proteção de crédito. Então, tem muita base legal para poder se tratar, e acredito que vocês também, mas a gente precisa sempre olhar aquilo que está fora do processo. Como é que eu manipulo isso e guardo dentro da estrutura, né? O que eu faço depois que eu usei para a base legal, ok, eu cumpri todas as regras, mas o que eu faço depois? Como é que eu descarto esses dados? Eu preciso conseguir informar isso e ter isso como política. Quando a gente cria a política da LGPD, na verdade é só escrever o que a gente faz em cada processo. É mapear o processo e dizer, olha, no reconhecimento de firmas eu recebo o documento, digitalizo, fica guardado para sempre, no servidor, num backup, descarta? Não, não descarta. Então, a gente pensa o processo todo. Tem uma base legal? Tem, 8935. Ok. Agora, o processo do departamento pessoal é um processo bem mais amplo, porque envolve muitas coisas e tem 5 anos, algumas coisas têm 20 anos, outras que nós fazíamos muito com programa de gestão aqui, até número de sapato a gente tinha dos funcionários, porque número de camiseta, porque a gente fazia campanhas, enfim. Hoje em dia, todos esses dados, eles foram apagados, a gente não pode ter tudo isso, e nem tão pouco acessível às pessoas, a todo funcionário. Então, assim, a boa notícia é que a gente só precisa ter uma base legal para seguir trabalhando com tranquilidade. A má notícia é que não vale coletar consentimento para tudo, né? A gente aqui nem considera o consentimento. Existem alguns processos que a gente ainda está verificando. Por exemplo, o empresário encaminhou o documento e ele quer mandar, manda para o meu corretor por e-mail, né, para ele verificando tudo, e depois, isso está fora do ato do tabelionato. Então, enviar para um corretor para que ele veja a minuta dos dados de todas aquelas pessoas, saiu do processo comum. Nesse caso, a gente está ainda investigando se a gente vai anonimizar, que é um termo que eu vou tornar anônimo os dados de quem não tem que aparecer ali, pseudonimizar, que é criar um pseudônimo para aquelas pessoas, ou se nós vamos pedir um termo de consentimento. Então, naquilo que sai fora da rotina, que é para facilitar a vida do usuário, mas que eu não tenho base legal, eu preciso pedir consentimento. E é só nesse momento que a gente vai trabalhar esse dispositivo. Eu lembro que tem alguém aí que veio atento à questão do departamento de pessoal e dos funcionários e tudo mais. Para mim, é o foco, assim, maior, né? Receber currículo, a gente já não pode mais receber currículo que largavam aqui na porta e entrega o currículo para a pessoa, não. Teve um caso bem sério aqui no Brasil, de uma pessoa que entregou um currículo e ele foi digitalizado e por algum motivo era para subir para a Wikipédia do cartório, da empresa,
e foi para o Google. Não sei o que o artista fez, foi um incidente, né, de vazamento de dados, mas a menina processou que estava lá o currículo dela no Google e todo mundo viu e foi a exposição de vários dados pessoais dela. Então, precisa haver um consentimento para a pessoa para que a gente possa compartilhar e a gente também tem que dizer, olha, tu vai ficar com ele por tanto tempo. A gente fica com ele, né, e se passar o processo de tanto tempo, a gente descarta. Então, é um foco de atenção. Contrato de trabalho, tem que revisar, o envio para plano de saúde, todas essas áreas que a gente já falou, placa de carro, que normal pedirem, placa de carro também é um dado pessoal. Todas as coisas que a gente não precisa mais pedir, é melhor não pedir, pede na hora, para a finalidade e tal, e informa o que vai fazer com ela depois. E aí é nesse ponto que entra os 10 princípios, né, de tratamento. Eu tenho que pensar para que finalidade eu estou tomando esses dados. Eles são adequados, por exemplo, uma empresa de logística não tem nada a ver fazer um pedido de uma informação de saúde, né? Eu preciso saber se o meu negócio e os dados que eu estou coletando têm a ver uma coisa com a outra. A necessidade, para que eu preciso, e isso quando a gente começa a revisar processos, a gente sempre pensa, mas eu preciso mesmo, não posso pedir para ele trazer na hora. No momento de revisitar os processos, a gente pensa assim, o livre acesso, porque, como vocês viram, tem ali o e-mail dpo@fisher. No momento em que qualquer titular de dados mandar a informação, eu quero saber o que vocês têm, que é meu, eu preciso dar livre acesso, dizer para ele, eu tenho tais dados, eu guardo assim, e o tempo que vai ficar, neste caso aqui, é infinito, né? A qualidade dos dados, eu preciso assegurar, aí entra todo a ISO 27001, que fala da segurança da informação, daqueles 3 pilares que eu falei para vocês, eu preciso assegurar que, em qualquer momento, esses dados não vão ser alterados, vocês têm que ter a confiança, né, o titular. Aqui, nesse caso, o cliente tem que ter a confiança de que nenhum dado do cartório vai ser alterado. Então, para nós, era uma coisa normal. A transparência, né? Aquilo que eu comentei sobre a política de poder ter acesso. A segurança de que eu preciso criar ações para que não haja incidente, nem hackeamento, nem perda, por alguma forma. A prevenção, eu preciso, então, criar critérios e dispositivos de segurança, e aí eu falo do arquivo de departamento de pessoal aqui. A gente tinha que guardar todas as notas de emolumentos e as informações de departamento de pessoal, tudo ficava guardado no arquivo morto, que a gente chamava, né? Hoje em dia, não, eu precisei separar o arquivo morto dos dados do atendimento que eu preciso guardar, como fichas e tudo mais. A gente não pode qualquer funcionário mais, existem alçadas de acesso que a LGPD cria, e isso tudo tem que ser vinculado aos cargos para que a gente previna que não aconteça de uma pessoa ir lá, roubar uma caixa de dados de funcionários e compartilhar informações. A não discriminação, é autoexplicativo, né? E a responsabilidade da prestação de contas, que aí é mais uma tarefa do DPO, junto com a governança, né? O que nós vamos fazer quando acontecer um incidente? Aí se faz, existe toda uma metodologia que a gente tentou descomplicar, que é da ISO de análise de risco. Por exemplo, quanto é o peso de um risco de vazamento da financeira mandar a lista de funcionários, ao invés de mandar para o departamento de pessoal, mandar para a Unimed, né? Mandou errado, vazou os dados, mandou para o e-mail errado. Isso é um incidente de vazamento de dados. Qual é o impacto? Isso gerou algum tipo de prejuízo? Não. Então, a gente tem uma tabela para olhar todos os processos e fazer a medição com base num cálculo de importância, né, de risco. Se isso acontecer, qual é o risco? É risco baixo. Agora, se vazar todos os dados de cartão de crédito do nosso banco de dados, o que vai acontecer? Nossa, isso é risco alto. Então, quando tem risco alto, eu preciso imediatamente cumprir um plano
de incidente e informar a Agência Nacional. Então, existe um protocolo que a gente ainda está desenhando do que vai acontecer, eu espero que não aconteça para a gente aprender ao vivo. A gente já está com toda a parte das políticas, dos processos, das pessoas, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender ao vivo em algum momento, porque o mundo está indo muito para esse lado e todos serão testados, né? Há um tempo atrás, a gente vê os cartórios comentando, vamos publicar que a gente já está adequado e não sei o quê. Isso faz uns 6 meses que a Márcia, que a doutora Sinara conheceu, ela disse, vamos publicar que a gente está em compliance com o LGPD. Eu disse, eu não. E se alguém quiser testar o quanto a gente está adequado ao LGPD, isso gente, podem me testar, é o tipo de propaganda que vamos falar sobre a LGPD, mas a gente nunca está pronto. A gente não sabe até acontecer, e o falsário, ele está sempre um passo à frente da gente, né? Então, para finalizar, a agência, ela já estabeleceu várias penalidades, eles sempre vão medir o quanto vocês fizeram. Então, se acontecesse um incidente conosco, a gente tem um dossiê de tudo que foi feito até hoje para mitigar, para evitar que isso acontecesse. Então, as multas vão ser aplicadas de acordo com o impacto nas pessoas, o que elas sofreram, os danos que os titulares de dados tiveram. Se não houver dano, não tem. Isso é o que eu tenho acompanhado e sugiro para vocês. Tem várias coisas da LGPD no Instagram, que é a minha revista, e LGPD para empresas e DPO. É assim, que sempre traz muitas notícias jurídicas sobre o assunto. E o que eu vi até agora é que ela não vai gerar multa se não houve um dano real, mas vai haver algum tipo de penalidade e as empresas começam a ter uma nota. Nós vamos partir para um lugar em que era mais ou menos como aconteceu com a ISO. Olha, eu só contrato de quem tem ISO, então todo mundo precisa se adequar, né? A gente fez um trabalho para os nossos funcionários também, para os nossos fornecedores também, porque se eles não forem cuidadosos, eles não podem tratar dos meus dados, por exemplo. E para a gente finalizar a minha parte, eu passar para o Flávio Fischer, é muito importante que vocês saibam, mais uma vez, que não encerra, é daqui para mais, que é uma cultura, que é um outro olhar para o tratamento das informações, olhar pelo lado positivo das coisas, porque a gente ganhou muito com o tratamento, né, e com os dados, a gente ganha muito tempo, mas a LGPD ela impacta todas as áreas, o jurídico, o RH com muita força, o comercial e o marketing, a análise, né, os analistas de dados também, a TI, os sistemas, a prestação de serviços, o compliance, a segurança da informação, todo mundo está envolvido. A senhora do café está envolvida, ela pode derrubar um café em cima de um livro, um chimarrão que se toma fazendo uma escritura, poderia causar um incidente, e então é uma mudança grande de cultura, que a gente não sofreu tanto porque já se trabalhava com 5S, com ISO e tudo mais, mas ainda assim exige uma leitura diária, uma lembrança total. Eu vou passar para o Flávio e depois a gente pode fazer um bate-papo e novidades. Muito bem. Depois da aula da nossa mestra aí, né? Esses dias a gente estava lidando com outro tema aí, uma discussão, e eu lembrei que um aprendizado, um dos tantos aprendizados da minha vida, foi saber que o grande mérito de um mestre é quando ele enxerga que a aluna superou o mestre, né? Então, eu quero dizer para vocês que a Sabrina é um exemplo disso, né? Começou aqui lá com 20 anos de idade. 19, recém-feitos. 19 anos, ela era estagiária do Banco do Brasil, começou aqui como auxiliar do departamento, do almoxarifado do tabelionato na época, né?
cresceu desse jeito que vocês estão vendo aí, né? E hoje, inclusive, tem uma empresa independente e eu sou um cliente dela hoje, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que foi a nossa jornada aqui no tabelionato, né? N coisas a gente aprendeu nesse processo, né? Primeiro aprendizado. Nosso dia é baseado em tratamento de dados pessoais, né? Isso aí já estava na outra imagem que a Sabrina mostrou, né? Mas para nós aqui é um pouco maior esse processo, né? Por exemplo, o caso de incidente, né, que foi falado. Tem um exemplo recente aí da perda de dados aí no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vocês são da área do direito, sabem bem o que ocorreu, né? Então, a gente nunca sabe de onde vem a ameaça, de onde vem o risco, né? Então, são os hackers, criminosos comuns, líderes ignorantes no sentido de não conhecimento, né? Ignorante é aquele que ignora, não é o pejorativo da palavra. Mas fornecedores que também não ignoram as responsabilidades. Um funcionário insatisfeito pode comprometer todo um contexto, né? O funcionário também que ignora, se eu não estiver preparado. Os concorrentes, sempre vai ter alguém que pode ter interesse em te prejudicar. As próprias ações governamentais. Um fenômeno meteorológico. Se o meu prédio não está adequado, não está com os cuidados necessários, eu posso, num temporal, aí entrar uma chuva por uma janela e destruir dados sensíveis ou não, né? Enfim, eventuais furtos ou roubos, né? E erros operacionais também, né? Aquela história, tem muitas empresas que têm o e-mail, por exemplo, é secretaria@tabelionatofischer, né? Aí tem o outro que também é secretaria@procuradoria. É secretaria, não sei o quê. Então, eu boto secretaria, vem o preenchimento automático e eu mando dados que eu queria mandar para a secretaria do tabelionato, para uma secretaria não sei de onde. Então, esse erro operacional pode também criar esse risco, né? Mais um aprendizado que fez parte do nosso processo. Os nossos pilares, né, que a Sabrina falou antes que eram 3, né? Para nós estão aí, ó. Tem esses 3 pilares, mas olha o conteúdo inserido nesses 3 pilares, né? A integridade dos dados, a disponibilidade de acesso, a confidencialidade. Antes de existir a LGPD, e no tempo ainda que eu entrevistava candidatos para trabalhar aqui comigo, né? Que hoje eu terceirizei aqui, né? Mas na época eu fazia as entrevistas, né? E uma das coisas que eu dizia: qualquer coisa que for feita aqui dentro desse tabelionato é sigilosa. Não é só, tem algumas coisas são sigilosas, aqui tudo é sigiloso, né? Então, tu não pode chegar na tua casa e conversar com o marido, ou com a tua mulher, ou com o filho, sobre uma escritura que está em andamento aqui, enfim, todos os dados, né? A prevenção, acabei de falar da questão meteorológica, a detecção, quer dizer, estar atento e aí, ao detectar, ter uma resposta adequada, já previamente estudada, as pessoas envolvidas, os processos, obviamente, e, claro, hoje ninguém vive mais sem a tal da tecnologia, né? Todos esses são contextos que a gente vivencia e tratamos disso aqui no nosso desenvolvimento desse processo da LGPD. Outro aprendizado, estar em compliance com a LGPD depende de conscientização e comprometimento de todos. Esse foi um trabalho que a gente começou desde o início. Não adianta o Fischer, até porque é a área do direito, ele leu a lei lá da LGPD, ele discutiu com a Sabrina, e ele conhece, ele sabe, e daí? Se toda a equipe não estiver devidamente capacitada, e mais do que capacitada, comprometida, o mesmo compromisso que eu sempre cobrei e sempre testei em relação à minha equipe, que é de atender a clientela da melhor maneira possível, algumas frases que eu costumava usar nas palestras, repito até hoje, eu chego a ser chato nesse sentido, quando eu faço as reuniões que aqui, as nossas reuniões, por escolha dos funcionários, ela se chama Fischer e Companhia. É um encontro
com o grupo, né? Que agora é virtual, né? Mas na época era presencial. E esse encontro Fischer e companhia, eu começo e termino dizendo algumas coisas repetidas vezes. E uma delas é assim: eu tenho certeza que amanhã nós vamos atender melhor do que hoje. Eu não tenho dúvida disso. A outra, eu até brincava assim de uma maneira quase não publicável, né? Que é assim: se tu acordar de manhã e pensar assim, putz, que saco, eu vou ter que ir lá para aquele tabelionato, não vem. Não vem, se tu não está afim, não vem. Depois nós vamos conversar se isso significa que tu não vai ser mais meu funcionário ou não, mas não vem, eu só quero gente feliz aqui, porque senão eu não vou transmitir isso para o usuário do nosso serviço, né? E a outra é que eu digo que eles não devem nunca se preocupar, porque eu não sou um cara exigente, porque eu me contento com o melhor, simples assim. Claro que eu amenizei um pouco isso e passei a dizer: o melhor que tu pode me oferecer, porque eu não posso exigir mais do que a pessoa possa me oferecer, né? O amor incondicional, né? Claro. Eu entendo os teus limites. Eu respeito, inclusive, claro. Então, esse é o contexto todo na nossa atividade, né? Envolve requerimentos, envolve regras, a padronização de processos, a governança, a regulamentação, que nós estamos sujeitos, né? A transparência, que já foi falado, as políticas de como tratar os dados e as leis às quais a gente está submetido. Se, de um lado, a LGPD nos impõe algumas restrições, algumas regras, nós temos uma série de leis que dizem: não, vocês podem sim ter dados, podem tratar dados e podem conservar dados, de acordo, claro, com cada um dos itens ou dos atos notariais que se pratica. Enfim, isso eu achei uma frase, que essa frase é da Sabrina, tá? Que a LGPD está em todas as coisas, e o óbvio não é tão óbvio. Então, por exemplo, definir as alçadas. Eu não posso, por exemplo, no meu tabelionato, permitir o uso de celular no balcão de atendimento. Imagine as consequências do uso do celular no balcão de atendimento. Falar sobre uma escritura em casa, acabei de citar esse exemplo antes. Acessar o arquivo morto de departamento pessoal para ir tomar um cafezinho, espaços às vezes eram compartilhados. Eu esquecer de renovar o meu antivírus. Eu enviar as minutas para os corretores, a Sabrina até citou esse exemplo antes. Eu esquecer de limpar uma calha aqui do meu prédio. Isso gerar um entupimento e gerar um vazamento de água, não de dados, mas que essa água vai acabar criando um risco grave nos dados que eu trato, né? Entregar documento para um motoboy transitar sem ter autorização. Esquecer de chavear o servidor, né? Não estar, portanto, ajustado a um provimento que rege esse tema para nós. Uma tela de computador aberta no balcão de atendimento, né? Aí tem um cliente sentado que dá uma espiadinha para o lado. Casualmente, eu fiquei sabendo agora há pouco, antes de iniciar o nosso evento, que eu tinha dito: não chaveiem mais a minha sala está sempre chaveada quando eu não estou aqui, né? E aí a minha secretária disse: pois é, mas a gente teve um episódio há poucos dias. O que houve? Os clientes passaram, porque passa na frente da sala da secretária, ou vai para a minha sala ou vem para essa aqui onde nós estamos. Eles vieram para cá para assinar a escritura, a funcionária saiu para ir buscar um documento, enfim, para fazer um reconhecimento de firma lá no balcão, e deixou os clientes aqui na sala. Uma das pessoas que estava aqui foi lá na mesa da minha secretária e entrou no computador da minha secretária, que ela tinha deixado ligado. Incidente da LGPD. Por sorte, o computador, ela não teve como mexer no computador, porque está tudo bloqueado. Bloqueou. Entende? Entendo. Ele estava bloqueado. Mas imagina se não estivesse bloqueado, como é que eu ia prever que uma cliente teria essa ousadia? O óbvio não é tão óbvio. Então, o óbvio não é tão óbvio. Eu não posso deixar a tela aberta, porque pode alguém se achar no direito. Eu não só queria mandar um e-mail aqui rapidinho, sei lá o que queria fazer, queria acessar um site, e não tem aqui, os sites são todos bloqueados, só acessa quem tem
alçada para isso e para determinados sites, né? Tem computadores aqui que só acessam determinados sites que são de trabalho. Tudo isso a gente tem que cuidar. Imagina usar um pendrive para imprimir um trabalho de escola. Quase todo mundo que trabalha aqui é estudante, universitário, enfim, né? Inclusive vários da área do direito, tal. Mas e aí, pendrive com sabe? vírus. Imagina aí esse pendrive tem um vírus. Então a gente já criou uma sala onde tem 2 computadores liberados para as pessoas poderem usar em seus horários de intervalo, enfim, mas que não estão conectados com os assuntos do tabelionato. São computadores que a gente empresta, digamos assim, para eles poderem usar em horários de folga. Usar cópia, eu achava muito assim, ambientalmente adequado, né? Não, se tu imprimiu uma folha, ela não serviu para nada, guarda para usar o outro lado, para rascunho. Não se pode mais fazer isso, porque teria que primeiro ler tudo que está escrito naquela folha de rascunho para poder deixar ali disponível para usar o outro lado. Esses dias eu estava fazendo isso lá em casa e me dei conta que nem lá eu devia deixar. Nem lá, porque tem funcionário que vai fazer faxina, vê aquelas folhas ali, do outro lado tem coisa escrita. E sabe lá o que pode estar em risco. Né? Trocar currículo, quer dizer, todo esse contexto que ela já falou. E também agora, em função da pandemia, está muito forte a questão do home office. Né? E aí tem que cuidar, porque como é que essa pessoa vai lidar com... Aliás, o caso do tribunal também houve isso, né? Tinha vários funcionários em home office, eles tiveram que checar tudo, um por um, para saber onde teria havido acesso e risco e comprometimento das máquinas. Né? Não, a coisa é forte. Bom, olha só a sequência de que a gente precisou criar. Primeiro, a conscientização. A gente falou há pouco, né? Termo de compromisso. Todos os funcionários, além de entender o processo, assinaram um termo de compromisso de respeitar as regras previstas nesse processo. Definimos um comitê encarregado, o DPO, quer dizer, quer dizer, que tem várias pessoas aqui. Tem 6 DPOs. Nós temos 6 aqui dentro do tabelionato. Né? O mapeamento dos dados, quer dizer, o raio-x de todas as atividades que tratam de dados pessoais e todo o plano de ação correspondente em cada setor. A conscientização dos fornecedores, que operam os dados pessoais controlados pelo tabelionato. Canais de comunicação com os clientes para tomar providência sempre que necessário. A política de LGPD com base nesse mapeamento que foi feito. A revisão do guia de conduta, nós já tínhamos guia de conduta em termos de compromisso de todos os funcionários e fornecedores. Sempre tivemos isso, já desde que implantamos a primeira ISO, primeiro planejamento estratégico. Só que agora tivemos que adequar e acrescentar dados relativos à LGPD. A revisão das descrições de cargos para definir também as alçadas de acesso a esses dados e as áreas de dados e pessoais sensíveis. A revisão da política de segurança dos dados. Nós já tínhamos regulamento interno, agora tem que incluir no regulamento interno essas questões, termos de uso e responsabilidade. Os riscos versus orçamentos de melhorias, quer dizer, a gente tem que fazer melhorias, mas também tem que ter grana para isso, né? E nessa crise toda econômica e mais pandêmica, aí, os riscos estão escassos, mas a gente tem que dimensionar o tamanho do risco e o investimento a ser feito. Relatório de não conformidade para, em eventuais incidentes, tomar as providências. As políticas de alçada de acesso, né, vinculadas aos cargos. Os fluxogramas e as instruções de trabalho, tudo que já existia teve que ser revisado. A criação do treinamento treinamento dos funcionários sobre as políticas de proteção, com base na ISO 27001, da segurança da informação. Os contratos de fornecedores com comprovação de suas ações. Eu não compro de ninguém que não se compromete com esses dados, com essas políticas. Né? O plano de incidentes. É onde a gente está agora. Que nós estamos exatamente nesse momento, né? E incluir os dados da LGPD e segurança de dados nos sistemas de gestão que nós já temos, a NBR 15906, a ISO 9001, o programa de qualidade. Bueno, aí a LGPD
esse, para mim, foi um dos elementos mais fortes no sentido de a gente se comprometer com esse conceito. O LGPD é um programa de melhoria contínua, não é algo que, inclusive, eu sempre me questionava, já na época que a gente começou a aplicar programas de ISO, eu me questionava muito a respeito disso. Digo, eu vou usar uma expressão, de novo, um pouquinho pejorativa, mas, assim, para mim, no início, eu entendia os programas ISO que poderiam ser uma maneira de tu fazer de fazer porcaria, sempre igual. Eu ia ganhar o certificado ISO desde que eles fossem verificar que estava tudo certinho, os processos funcionavam e sempre dava certo. Repetidamente, né? Então, pela repetição. Só que podia ser repetição de porcaria. Então, eu queria aprofundar esse contexto. Hoje, a gente percebe que não adianta eu implantar um programa de LGPD, uma consultoria mais sofisticada que fosse. Eu duvido que encontrar uma mais completa do que a Sabrina, mas, em todo caso, pode ser que exista por aí, né? Mas, enfim, de que adianta eu implantar isso se na semana seguinte eu esqueço disso e não cobro, e não monitoro, e não acompanho, e não vejo as mudanças que precisam ser feitas continuamente? Então, é contínuo. Eu entendo a LGPD apenas como um plus a mais, né, no contexto de ISO e de planejamento estratégico. Então, já dizia o tal do Aristóteles, né, que muita gente já ouviu falar dele, que a gente é aquilo que a gente faz repetidamente. E excelência não é um ato, mas um hábito. Ou seja, tem que ser contínuo, né? A segurança decorre de atenção plena no nosso trabalho. Estar com presença de espírito no dia a dia, ser consciente. Eu já há muito tempo sou seguidor do conceito do aqui e agora, né? Para mim, eu tenho que estar presente. A palavra presente, inclusive, no sentido de gift, né? Ganhar um presente, para mim, é estar presente, né? Estar presente, para mim, significa dizer para vocês que estão aí participando desse grupo e para a Sabrina, que o fato, a coisa, o tempo mais importante da minha vida nesse momento é estar com vocês. Não é a minha mulher, não é a minha família, não são meus funcionários, nem a minha secretária que está do outro lado da porta. Vocês, e este momento, é o mais importante para mim aqui e agora. E dentro desse contexto é que a gente constrói todo esse contexto, inclusive na questão da segurança. Se eu estou consciente, estou presente, eu estou atento, né? E então cabe a gente, que é líder, planejar, organizar, coordenar, conferir e corrigir, né? Me fez lembrar que no tempo que eu revisava e rubricava todos os livros do tabelionato, eram mais de 500 vezes por dia que eu firmava e rubricava e assinava, acontecia uma coisa maluca, porque é óbvio que eu não conseguia ler 300, 400, 500, 1000 páginas por dia. Mas eu dava uma olhada quando eu ia rubricar. E, frequentemente, eu pegava um furo, um equívoco, uma expressão inadequada numa escritura, né? Parece que a gente tem um olho clínico assim, que vai além do próprio raciocínio da mente da gente, né? Mas é isso. Então, conferir e corrigir, estar sempre melhorando, tomar decisões pela segurança é parte de todo esse desafio. Então, a LGPD é um processo que não acaba. Faz parte do nosso processo e da nossa missão. Esse é o contexto, para nós aqui do Tabelionato Fischer, da LGPD. Para isso, minha gente, queremos agradecer demais a atenção de vocês, né? E nos colocar à disposição agora mesmo para eventual comentário ou questionamento e pelos contatos eletrônicos a qualquer momento. É pelo WhatsApp, né, a Sinara? A Sinara já tem esse... E bem cedo, né? Porque ele é madrugador, né? Muito obrigada. Madrugador, Eu já disse, obrigada. o pessoal se assusta um pouco comigo, mas eu sempre digo,
Esses dias uma pessoa não achava horário para falar comigo, eu disse, bom, eu estou disponível a partir das 5 da manhã. Não que tu tenhas que falar comigo às 5 da manhã, mas eu estou disponível. E é nesse espírito que eu quero agradecer a tua disponibilidade, doutor Flávio. Sabrina, muito obrigada pela apresentação, sempre esclarecedora e muito prática, e era isso que a nossa proposta era trazer, essa praticidade, essa realidade, né? E a gestão e a governança do tabelionato, que me parecem e são exemplares para nós. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, a generosidade de vocês estarem aqui, dar os parabéns pela clareza da exposição, pelo trabalho realizado no tabelionato, e quero abrir aqui, passar a palavra à Procuradora-Geral que chegou, e eu gostaria muito que ela fizesse uma fala, porque eu acho importante quando há essa colaboração interinstitucional. Eu penso que é cada vez maior as oportunidades para que a gente possa crescer junto a partir de exemplos, a partir de práticas, boas práticas, compartilhando boas práticas. Então, eu fico aqui muito agradecida e honrada com a presença de vocês aqui na Procuradoria e no nosso grupo. Muito obrigada. Obrigada. Não, com certeza, eu também quero agradecer muito, né, o trabalho de vocês, esse seminário que a gente fez. Quero me desculpar pelo atraso, eu acabei sendo chamada de última hora para uma reunião, avisei assinar, eu disse, mas assim que eu chegar eu entro nela, porque é importante, é um tema extremamente importante, extremamente relevante, que a gente está patinando aqui na prefeitura ainda, então tem que começar, que nem vocês falaram, a conscientizar as pessoas, a gente se apropriar desse tema para conseguir implantar aqui dentro. Então, a gente tem um universo com mais de 3.000 funcionários só aqui no centro administrativo, então é uma prática que ela não vai ser fácil para nós, a gente sabe disso, mas a gente vai ter que começar ela. E a ideia de falar com vocês é isso, é enxergar alguém que já fez, que já implantou, de ver as dificuldades e de atalhar alguns caminhos que com certeza a gente vai passar ao longo desse processo. Então, agradeço muito a disponibilidade. O Fischer é um tabelionato que é referência. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em Novo Hamburgo, em 2004, eu fiquei muito impressionada que vocês estavam recém, eu acho, implantando o dedinho digital. Em Porto Alegre não tinha, eu vim de Porto Alegre, então eu fiquei muito impressionada realmente com a informatização, com a forma como vocês trabalham dentro do tabelionato, tá? E uma padronização que a gente não vê em todos os lugares. Então eu tenho vocês como uma referência de trabalho de excelência. Realmente a gente vê uma padronização de todo mundo que nos atende, né, dos funcionários que nos atendem, da simpatia de todos eles, da educação de todos eles. Então, para mim, realmente é um exemplo, tá? E não é porque eu estou na presença de vocês, eu digo isso sempre, eu acho que os bons exemplos a gente deve seguir, né, e copiar naquilo que for possível e permitido. Então, agradeço, acho que vai nos ajudar bastante e, com certeza, eu acho que a gente vai ter dúvidas no meio do caminho e se nos for permitido usar da boa vontade de vocês aí, a gente vai agradecer bastante. Bom, com certeza podem contar com a gente. Sem problema nenhum. Temos os contatos, estão disponíveis, e a gente tem essa cultura de compartilhamento, de parceria, porque a gente pensa sempre no interesse maior da comunidade, né? Vocês são servidores da comunidade, nós também somos. Uhum. Vocês num serviço público e nós também num serviço público, embora exercido em caráter privado. Mas todos prestamos serviços públicos e temos esse interesse maior de servir cada vez melhor a comunidade. À disposição sempre. Muito obrigada mesmo, Fischer e Sabrina. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Queria fazer uma foto. Eu tentei pegar sim, vamos fazer de todo mundo. Será que a gente consegue? Os presentes aqui. Todo mundo abrindo a câmera para a gente registrar. Eu acho tão importante esses momentos juntos de aprendizado. Eu gosto tanto. Ainda. Eu acho que isso inspira, né, as pessoas
Acho que é ali embaixo. A gente está tentando achar a galeria. Eu vou fazer aqui também. Ah, que legal. Maravilha. Nossa, agora que eu estou vendo como tinha gente. Tem bastante Oi, gente aí. Ó, Agora, Flávio e Sabrina em dose dupla aqui nessa reunião, então essa reunião é poderosa, hein? Que legal, gente. Muito prazer. muito Muito bom. obrigada, muito Obrigada. obrigada. Alegria, hein? Foi uma Põe no mundo alegria. aí também, ó. Um abraço. Uma alegria, um prazer escutar vocês. Espero que a gente Igual. se encontre mais vezes. Bom trabalho. Com certeza. Tchau, à boa tarde para disposição. todo mundo. Tchau, tchau. Até tá. Tchau. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.